Olá, Cristina. Tudo Tudo bem? bem? Primeiro, obrigado por nos receber aqui na Embrapa. A gente fica muito satisfeito de visitar as diferentes unidades da Embrapa pelo nosso país. A gente sabe da importância das pesquisas, da tecnologia que a Embrapa trouxe para dentro, para o que nós chamamos o agronegócio, a agropecuária, né? Muito bem. Tem uma pesquisa sua que me interessou deveras. A gente tem um conhecimento, né, da questão da colaboração da pecuária para os gases que fazem parte daquele complexo de gases de estufa, né? Isso. E eu queria que você me contasse um pouco como foi a sua pesquisa, quais foram os métodos que você utilizou e os resultados obtidos com relação a isso, que é a pecuária aqui no sul do país. Pecuária. Bom, em primeiro lugar, um prazer receber vocês aqui, é sempre uma honra, sempre serão muito bem-vindos. Muito obrigado. Na Embrapa do sul do Brasil. A última antes da fronteira do A última antes, quase no Uruguai. É. Segundo os uruguaios, nós fizemos parte de lá, né? É. Mas aqui Histórias estamos. passadas. Histórias passadas. A Embrapa sempre teve uma preocupação muito grande de estar à frente e pensando, inovando em termos de ciência, né? Então, a partir de 2009, nós começamos a discutir internamente dentro da Embrapa essa questão das mudanças climáticas e das emissões de gases de efeito estufa. Começamos em todo o Brasil, isso é uma rede nacional de pesquisadores da Embrapa. E aí, a partir de 2012, nós formatamos e publicamos, conseguimos recursos para um projeto via Embrapa para execução de avaliações de emissões de gases de efeito estufa em todos os biomas brasileiros, nos 6 biomas. Ai, que legal isso, nos 6 biomas. Foram nos 6 biomas, a rede de pesquisa se chama PECOS, Rede PECOS de Pecuária Sustentável. Então foram medidos nos principais sistemas de produção de bovinos, principalmente bovinos de corte, né? Teve alguma coisa de bubalinos e alguma coisa com aves e suínos e vacas de leite, mas no termo de fazer adaptação das emissões de fezes e urinas, né? Pela concentração, como são animais criados em confinamento, então fazer uma remoção desses gases através do uso, usando metano como gás e coisas assim. Mas nós, dos sistemas pecuários a pasto, trabalhamos então aqui na região sul com sistemas integrados de lavoura e pecuária, gado com soja, né, pastagem de inverno e soja no verão. E aqui mais no Bagé, a questão foi o campo nativo, porque é uma região, como vocês viram, andaram por aí, onde ainda nós temos bastante preservado o campo nativo. O campo nativo não possui floresta, como a maioria das pessoas acha que nós temos que ter floresta. Não, o bioma Pampa é naturalmente dessa forma, pela influência do gado. Antigamente pelos antigos herbívoros, né, como tu bem deve saber, e nos últimos 400 anos pela presença do gado aqui nessa região. Então esse foi o foco de um dos nossos estudos, de dois, aliás, um aqui em Bagé e outro na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a equipe do professor Paulo Carvalho. O que nós avaliamos? Avaliamos o que nós tínhamos de carbono no solo, o que nós tínhamos de emissões de gases desse solo e das plantas que estavam nesse solo, e avaliamos as emissões dos animais, né, o metano emitido dos animais nessas condições de pastejo em campo nativo. Vamos que é o metano emitido, vamos dizer, pelo pum Na verdade, 95% é pela eructação, é pelo arroto. É pelo arroto, é verdade? Tá, ok. O pum fica com 5%. Só 5%, ele que estava levando a fama, mas não é. Ele leva a culpa, mas não é. Tá. Por quê? Porque o ruminante, os bovinos são ruminantes, né? Eles não são como nós que temos um estômago só, eles têm 4 estômagos. E num desses estômagos é o que a gente chama de rumen, é uma câmara de fermentação. Perfeito.
Essa câmara de fermentação faz esse milagre que a maioria dos animais, né, dos mamíferos, não consegue fazer, que é transformar a celulose, a hemicelulose, em proteína, em carne, em leite. Sim. Então, essa fermentação é que libera o metano. E como é que você faz essa pesquisa? Como é que você consegue medir esse nível? A gente usa uns equipamentos que são uns buçais com um tubo de inox de cada lado da cabeça do animal e um cano ligando, colocado mais ou menos nessa altura do nariz do animal para conseguir pegar o gás que é emitido pela respiração e pelo arroto, né, pela eructação desses animais. Esses equipamentos ficam 5 dias e aí depois desses 5 dias a gente tira dos animais e manda para o laboratório para fazer análise do gás metano. Perfeito. E o que você descobriu nessas pesquisas? Bom, quando a gente coloca, temos vários pontos nessa pesquisa. Tá. O primeiro é uma coisa que já vem se encontrando mundialmente, pastagem bem manejada, pastagem permanente, né, que tu não faz remoção do solo para fazer essa pastagem, ela armazena carbono. Ok. Ela funciona como sumidora de carbono. Não é só a floresta que... Não. Na verdade, tem um dado de um colega meu, Leandro Volk, que ele computando o que tem armazenado, a gente computando o que tem armazenado no solo, o que tem de massa de raiz nesse solo e o que tem de parte aérea disponível para os animais comerem, nós chegamos a um valor muito próximo da floresta. Te digo assim, em números, uma árvore, uma floresta plantada está removendo 23 toneladas de carbono equivalente da atmosfera. E uma pastagem nativa está removendo 18. Ah, muito similar. É, muito similar. Então, e com a vantagem ainda de eu não remover essa floresta nativa no final da minha colheita, como é o caso das árvores, né? Perfeito, sim. Que são cortadas e depois tem que ser destocadas para te conseguir fazer uma nova área de pastagem. Enfim, é um sistema natural que a natureza nos deu, Deus nos abençoou, é um dos mais raros do mundo, digamos assim, e uma das poucas partes do mundo onde a gente consegue produzir bem em cima desse campo. Quando o campo é bem manejado, a gente consegue tirar carne de excelente qualidade e com baixa emissão. Tá, mas como que funciona essa conta? Porque o gado, ele está emitindo gás, certo? Metano, certo? Isso. Como é que você equilibra essa conta? Qual é o ideal disso? Como é que ideal funciona? é manter manejar a tua pastagem a uma altura de, digamos assim, um punho, colocar o punho no solo e manter aqui no nível são cerca de 12 centímetros de altura. De forma permanente. Sempre dessa altura. Com isso, o que o produtor está ganhando? Está ganhando solo, está fazendo solo, como a gente diz, porque ele está armazenando carbono. Ele está fazendo pasto, que está produzindo muito mais pasto se ele tivesse com o solo, com a parte aérea mais baixa. E está produzindo muito mais peso nos seus animais, que emitem menos, porque tem mais pasto e pode selecionar pasto de mais qualidade. Além disso, o ciclo de produção desse animal é menor. Como assim o ciclo de produção é menor? Ele leva menos tempo para ir para o abate. Para atingir o peso. Para atingir peso e acabamento para ir para o abate. Ou a novilha que está em recria atinge o peso para entrar na puberdade mais cedo. Então tudo isso acelera o sistema dessa propriedade e beneficia o meio ambiente e o mundo inteiro. Né? Vamos fazer isso ou deixar isso talvez mais resumido e mais simples. A pesquisa de vocês entendeu que com essa pastagem mantida a essa altura de 12 centímetros, que aí é o campo natural, com essas
outras gramíneas que você não precisa remover, você está adicionando ao campo natural, mantendo as 12 centímetros, você tem um saldo positivo, ou seja, você está retirando carbono. Eu tenho um saldo negativo. Negativo, ao contrário. Você está retirando, você tem um saldo negativo. Sim, saldo negativo. Negativo para questão de aumento climático. Isso que eu gosto muito de brincar, que por causa de Bagé ser uma grande concentração de área nativa ainda no redor, toda a região da campanha, aqui nós temos o esfriamento global, porque nós estamos retirando muito gás de efeito estufa da atmosfera, e então nós estamos ficando com frio. Vocês estão testando, né? Os dias frios que vocês passam em Mas quase que surpresa! Primavera. Que boa pesquisa essa, que pesquisa que traz uma informação que ela primeiro retira duas grandes falácias, né? A primeira, que a floresta, só ela é a grande responsável. Quando você aqui está colaborando nos campos sulinos, estão colaborando também com esse saldo negativo, né, do efeito Sim. estufa. E segundo, essa questão que o boi, ele está emitindo carbono, ele está aumentando, a presença do boi só aumenta a questão do efeito estufa, aumenta a colaboração para o carbono, para os gases que fazem parte. Pelo contrário, a coexistência do boi com o pasto é o que vão salvar o planeta. Isso é pesquisa científica. Isso aí é ciência. Isso é ciência. Isso é ciência. Muito obrigado. Ótimo conversar contigo. Mais uma que aprendemos. A outra foi na Embrapa, lá em Mato Grosso do Sul. Vocês lembram? Lá em Nhecolândia, que nós somos. É a pesquisadora ótima. Aquele negócio Santos. que a gente levou porrada com o boi bombeiro. Ela Sandra falou, Santos. Ela falou, tá aqui Não a pesquisa. foi que atendeu você? Foi. Sandra. Sandra. Ela é ótima. Sandra, minha ótima. amiga, nós trabalhamos ótima. juntos. Agora nós vamos trabalhar numa coisa interessante. Diretrizes para um programa de produção carne, carbono, pastagem nativa. Eu, a Sandra do Pantanal, pessoal da Caatinga, da Amazônia, do Cerrado. Que ótima essa integração. Que ótima. Outra coisa que eu ia dizer para vocês que toda a nossa programação está voltada para esse trinômio: carne, carbono e clima. Uma carne com segurança, né? Porque uma coisa que a gente deve dizer também, que a carne produzida em cima desses pastos é diferenciada. Vocês já devem ter provado e sentido a diferença, né? Por que essa carne é diferenciada? Além dela ter um sabor distinto, ela tem um perfil de ácidos graxos que se torna saudável para a nutrição humana, ao contrário do que nos dizem, que carne demais faz mal. Não, por dois motivos. O perfil lipídico dela é benéfico, ela tem uma relação ômega 6 ômega 3, que o máximo recomendado pela Organização Mundial de Saúde é 4:1. A nossa carne tem de 2 para baixo. Eu vi que é similar ao salmão, algo assim, não é? Ela é excelente. Ela produz ácido linoleico conjugado, que é um fator anticancerígeno, que nos ajuda a ser mais saudáveis. E todas as carnes a pasto que nós medimos aqui, nós temos um laboratório de ciência da carne, uma colega minha que trabalha, as nossas carnes têm em torno de 3% de gordura. Não tem o teor de gordura que são usados pelos nutricionistas e pelos médicos para nos proibirem a carne. Entendi. Então, esse é o nosso foco agora, trabalhar em cima de sistemas sustentáveis, muito voltado para a questão do carbono e das emissões, né? De fazer com que esses sistemas sejam sustentáveis no termo climático, principalmente, e nutricional. E com isso também ganha a questão da biodiversidade dos campos aqui, dos pampas, porque quando você tem um campo natural, você tem aí a frequência de zorros, tem a frequência de uma infinidade de mamíferos, os gatos, os aqui tinha canídeos. um gato, eu não sei se ele ainda existe.
O gato selvagem, ele morava aqui atrás. Deve ser aquele gato mato, né? O É o Geoffroy, gato o gato mato, pequeno. é o pequeno. Ele cruzava com as nossas gatas todas. Gente, o que tem de bicho furioso aqui, vocês não têm noção.